Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, um excelente dia para todos nós. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do nosso Livro dos Médiuns. Hoje vamos iniciar o capítulo 2 da segunda parte, o item 60, em que Allan Kardec inicia o trabalho das manifestações físicas e fala um pouquinho das mesas girantes, aquele fenômeno que deu origem ao que viria a ser a doutrina moral e filosófica, que é o Espiritismo. Vamos analisar com Kardec o que ele nos traz. Diz Kardec: dá-se o nome de manifestações físicas as que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocamento de corpos sólidos. Uns são espontâneos, isto é, independem da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas. Então aqui Allan Kardec está nos trazendo a definição de manifestações físicas, que são manifestações perceptíveis, sensíveis aos nossos sentidos físicos. Isso que quer dizer que tão somente um fenômeno em que todos os circunstantes possam ver, ou ouvir, ou sentir de alguma maneira, é que pode ser classificado como um fenômeno de efeito físico. Um exemplo muito comum é a pneumatofonia, que são as vozes, mas estas vozes, diferentemente daquela que o médium psicoaudiente, ou aquele que tem a audiência, a capacidade de ouvir os espíritos, tão somente ouve, todas as pessoas conseguem ouvir. André Luiz, no livro Missionários da Luz, vai tratar sobre isso, quando ele demonstra que é formada uma espécie de garganta fluídica em que se amplifica um som, e esse som entra em uma frequência que nossos ouvidos materiais conseguem ouvir. A depender da frequência da vibração dessa onda mecânica que é o som, nós vamos conseguir ouvir. Então é importante definir isso, o que viria a ser o fenômeno físico. E Kardec vai dizer mais, vai dizer que em alguns casos depende da vontade, em outros casos independe da vontade. É por isso que é tão difícil levar essa fenomenologia para um laboratório, porque na maioria das vezes independe da vontade do médium, até porque quem provoca o fenômeno de efeito físico são os espíritos. Depende da vontade do espírito e da condição de algum médium de efeito físico, que tem a capacidade de doar o ectoplasma, e então une-se a vontade do espírito, os fluidos do espírito com os fluidos do médium, para que se manifeste o efeito físico. Além disso, Allan Kardec vai nos dizer o seguinte: durante algum tempo, esse fenômeno alimentou a curiosidade dos salões. Depois, aborreceram-se dele e passaram a cultivar outras distrações, já que o consideravam como um simples passatempo. Duas causas contribuíram para que as mesas girantes fossem deixadas de lado. Com relação às pessoas frívolas, a causa foi a moda. E com relação às pessoas criteriosas e observadoras, estas abandonaram as mesas girantes para se ocuparem com as consequências bem mais importantes que o fenômeno acarretava. Então aqui nós vamos ver que era uma moda, era um modismo na França, em todo o mundo, o fenômeno das mesas girantes. As pessoas frívolas abandonaram essa fenomenologia, porque não via ali mais que um passatempo, uma brincadeira. Assim como ainda hoje acontece, de uma maneira muito triste, até hoje isso é normal. As pessoas com aquelas tábuas, com a brincadeira do copo, da caneta, enfim, brincando com aquilo que não é para se brincar. Mas tudo bem, porque através da curiosidade há um despertar para as pessoas sérias. E as pessoas sérias vai deixar claro que Kardec abandonaram os efeitos físicos, as mesas girantes, para buscar as consequências muito mais profundas
que viria a se tornar a doutrina espírita. Esse compêndio de ensinamentos baseado na concordância e universalidade no ensinamento dos espíritos, que tem sim um fim moral, relembrando os ensinamentos de Jesus e também ensinando aquilo que outrora ele não poderia ter nos dito, como anota o evangelista João no capítulo 14. Então é importante, quando nós vamos estudar as manifestações de efeito físico, e é isso que nós vamos fazer a partir aqui do item 60 do Livro dos Médiuns, perceber que daí surgiu a doutrina espírita, que tem a sua importância, que existe uma ciência de observação e experimental sobre essa fenomenologia. Porém, mais importante que a própria fenomenologia são os efeitos que ela gerou, os efeitos de ordem moral. Por isso Kardec deixa claro que o espiritismo é uma ciência experimental de observação, mas ao mesmo tempo uma doutrina moral e filosófica, que ocupa-se ou que tange o aspecto da melhoria moral do ser humano. E esse é o ponto obviamente mais importante. Mas não é por isso que deixaremos de estudar. Se o professor Kardec constou no Livro dos Médiuns, vamos também estudar e compreender essa fenomenologia. Uma ótima semana para vocês. Semana que vem retorno com o próximo item. Paz e bem.